Boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco. Nesta semana, o presidente interino Michel Temer mais uma vez voltou a falar da necessidade de uma reforma trabalhista para fazer frente ao desemprego, como uma forma de estimular mais a geração de empregos no país. Agora, essa questão é sempre muito polêmica, assim como acontece com a reforma da Previdência. E por isso nós contamos hoje aqui no Economia em Foco com dois especialistas que, em princípio, têm posições contrárias sobre essa questão. Eu tenho aqui a Regina Camargos, que é economista do Diese. Regina, boa tarde. Boa tarde. E aqui o professor da Faculdade de Direito da FAAP, o Carlos Eduardo Ambiel. Você também pode participar mandando as suas perguntas, os seus comentários pelo Facebook Jovem Pan Online ou então pelo YouTube. E vamos começar. Eu queria primeiro a Regina, saber da tua posição em relação a isso. Você acha que uma reforma trabalhista hoje conseguiria gerar mais empregos? Olha, e eu vou ser bem economista. Eu vou te dizer que o que gera emprego é crescimento econômico, né? É impossível, é óbvio que dentro da teoria econômica você tem uma série de interpretações, né, sobre a relação entre, digamos, né, a maior ou menor rigidez na questão aí da lei trabalhista e como que isso pode impactar o sistema econômico. Mas é como eu te digo, não tem uma interpretação, tem diversas. A economia não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, né, que está afetada pelo comportamento humano, pelo comportamento das empresas, dos indivíduos. Então, você não vai ter na ciência econômica uma única explicação para a possível correlação entre uma reforma trabalhista e que isso gere automaticamente mais empregos. Então, não existe esse automatismo, né? Ou, pelo menos, não existe na ciência econômica nenhum consenso a respeito disso. Né? O que existe na ciência econômica é um relativo consenso, né? Também, se botar 3 economistas numa sala, eles vão brigar, de que o que gera emprego é crescimento. E o que gera crescimento? É investimento. Né? Investimento tanto das empresas privadas quanto do Estado. O Estado precisa investir também. Nós vamos falar mais sobre essa questão do que seria uma reforma trabalhista. Sim. Em princípio, é flexibilização de algumas regras para tornar mais fácil a contratação, mas eu queria saber antes a opinião do Carlos Eduardo sobre esse possível efeito sobre a geração de empregos. Olha, Denise, eu acho que a questão do emprego realmente ela não depende só da legislação. Necessariamente, a economia é fundamental para a geração de emprego. O que se coloca, no entanto, é que o marco regulatório do Brasil hoje é um marco muito antigo, de uma sociedade muito diferente do que nós temos hoje. A CLT de 1943. Então, tanto a economia brasileira como a forma de organização da sociedade brasileira, os tipos de serviço, indústria, agricultura, eram completamente diferentes. E a legislação trabalhista, embora ela tenha a necessidade de manter a característica protetora, que a marca e justifica a sua existência, ela precisa ser ajustada a uma nova realidade, que não necessariamente é retirar direitos existentes ou piorar a situação econômica, mas é viabilizar para quem quer investir e, portanto, gerar emprego, um marco regulatório mais seguro, que saiba que o que vai ser feito não vai gerar depois tantas demandas e tantos passivos como se gera hoje. Você concorda? Eu concordo com o fato de que a legislação trabalhista e qualquer marco regulatório que o Estado promova, ele tem que olhar para o contexto, para o tempo que ele está vivendo, né? Por exemplo, a nossa legislação de organização sindical é uma legislação, por exemplo, que impede a negociação por ramo de atividade, né? Somente o sindicato de base municipal, o conceito de categoria econômica, né? Que é um conceito que foi importante para a formação da classe trabalhadora brasileira. Mas hoje você vê que as inter-relações entre os setores econômicos, né, dentro da indústria, dentro dos serviços. Então, por que os bancários, por exemplo, não podem fazer uma negociação junta com os vigilantes? Por que os comerciários e os bancários não podem acertar questões semelhantes e construir uma contratação coletiva comum que os beneficie numa série de aspectos, né? Então, eu acredito que se formos mexer, né, na legislação trabalhista brasileira, que comecemos mexendo naquele aspecto que vai dar mais capacidade de organização aos trabalhadores, que lhe dê mais condições de lutarem por aquilo que acham correto, né? Então, eu acho que assim, comecemos por aí, comecemos por dar mais condições aos trabalhadores e aos sindicatos de se organizarem e lutarem por seus direitos.
Agora, quando se fala em reforma trabalhista, se pensa muito na terceirização, que é uma pauta que está em discussão, outros ministros já falaram, além do próprio presidente Temer. Seria um caminho para reduzir conflitos? Eu acho que não necessariamente. O problema da terceirização, ela não é uma solução em si, ela é apenas um método dentro de um processo produtivo. A ideia da terceirização não é você passar a terceiros aquilo que você deveria fazer e, portanto, se livrar de riscos e passivos. Isso é uma interpretação equivocada e com fins fraudulentos. A ideia da terceirização, que poderia ser ampliada para ser utilizada mais no Brasil, porque hoje ela é muito restrita, a lei restringe apenas atividades de apoio, não a própria atividade fim da empresa, é a busca de um terceiro que seja mais especialista e competente. Ou seja, se eu fabrico um produto e uma parte da minha produção, um terceiro é melhor que eu e produz mais barato, com mais eficiência, por que eu não posso utilizá-lo na minha produção? Agora, não se pode imaginar que eu poderia pensar numa situação em que eu terceirizo tudo e fico sem nenhuma responsabilidade. Portanto, a ideia da terceirização ela tem um 880. Eu acho que o caminho certo é o meio termo. Ampliar o que é hoje, mas também não permitir que se faça a terceirização sem o critério da especialização e da qualidade. Aí sim eu tenho uma vantagem. Mas apenas permitir que as empresas subcontratem sem ter com ela nenhum empregado também não me parece o melhor caminho. Bom, quando se pensa numa mudança de legislação, na sua opinião, qual seria o caminho? Qual seria a forma mais adequada de se fazer isso? Olha, primeiramente, uma ampla discussão com as partes interessadas, né? Eu acho que qualquer mudança que se faça de cima para baixo, de forma impositiva, vai ser uma mudança que vai ter uma reação social muito grande, né? E o risco disso não ser encampado pelos agentes econômicos e sociais é muito grande. Então, já se tentou isso, né? Já se tentou uma vez durante o governo Itamar Franco, com o Fórum Nacional do Contrato Coletivo de Trabalho, já se tentou no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com o Fórum Nacional do Trabalho, né? Já se chegou a ter um anteprojeto de lei de relações sindicais, uma PEC, né, para alterar a Constituição em alguns pontos importantes, mas, enfim, há grandes resistências, e eu digo que há resistência de todas as partes, né? Não diria que a resistência é apenas dos trabalhadores ou apenas dos empresários, as resistências são gigantescas. Qualquer mudança sistêmica, né? Qualquer mudança estrutural, ela causa, no primeiro momento, um desconforto muito grande. Há um temor muito grande em relação a qualquer mudança que possa vir. Sim, ainda mais num país como o Brasil, muito instável, né? Quando você tem um país em que houve uma estabilidade de regras, em que as pessoas não passaram por grandes traumas econômicos, né, como confiscos, inflações elevadas, hiperinflações, crises de desemprego, a tendência é que essa sociedade seja mais estável, mais homogênea, né, que os pactos sociais sejam mais fáceis, porque a sociedade não foi submetida a traumas. Agora, a nossa sociedade, ela é submetida constantemente a traumas, né? E isso cria uma desconfiança muito grande. Isso é natural do ser humano, é natural da sociedade, né? O tempo inteiro você está sendo exposto à inflação elevada, recessão, desemprego, de direitos, né? Você vai perdendo a confiança. E quando se perde a confiança, a base para a costura de qualquer pacto, para qualquer acordo, é a confiança. Se você não confia no seu interlocutor, dificilmente esse pacto sai. E aí, se ele vier de baixo para cima, a chance dele ser desrespeitado é muito maior. Agora, a gente tem muito conflito trabalhista aqui no Brasil, né? Há uma preocupação com relação de custos de contratação. O governo até lançou aquele programa para tentar estimular o emprego diante da crise econômica, tentando reduzir direitos, a possibilidade de renegociação salarial, mas talvez até concordando com o que ela colocou, que o importante é o crescimento, a gente não teve tanto impacto assim, não é? Mas a gente tem que pensar que geralmente essas medidas de estímulo ao emprego, tanto lá no final dos anos 90, com a crise russa, se criou o chamado contrato a tempo parcial, que seria meio período, isso não se assimilou na sociedade, não é na nossa cultura. Essa medida recente da contratação para evitar a dispensa, com o governo pagando um pouco da manutenção do emprego, são feitos em períodos de recessão. Então, por mais que se tenha medidas que tentem baratear a contratação, quando há recessão, o desemprego acaba sendo maior que o emprego. Então, o impacto parece ruim.
O que nos parece é que é necessária uma mudança mais estrutural. Nós temos que lembrar, a gente ensina muitos na Faculdade de Direito, que a ideia do direito do trabalho é proteger o trabalhador com medidas básicas de uma relação digna de trabalho. Só que no Brasil hoje, mais de 10 milhões de pessoas trabalham e não têm carteira assinada. Então, o grande paradigma que nós temos é como criar uma legislação que dê proteção e que seja aplicável a todos, porque a nossa legislação é tão minuciosa e tão rigorosa, inviabiliza a flexibilização para cada setor, que na prática a economia não acolhe e trata sem respeitar o mínimo que se exige. Então é difícil falar em protecionismo quando 10 milhões de trabalhadores não têm um mínimo de proteção. Então a ideia de uma reforma não é simplesmente tirar direitos, é tornar a lei mais moderna, mais acessível para que todos os segmentos acolham esse novo projeto, inclusive para que menos pessoas sejam contratadas sem vínculo, porque eu não tenho contribuição à Previdência, eu não tenho proteção alguma ao trabalhador. Ao passo que também tem outro lado, como hoje custa-se muito caro, a tendência é que você tente contratar sem o registro. E isso está tudo errado. A reforma também é uma maneira de tentar fazer com que os direitos mínimos sejam aplicáveis a todos. Essa é uma ideia também. Né? Porque o mercado acaba encontrando outras formas, e a gente tem, por exemplo, muitas pessoas contratadas, até como ele disse, como PJ, a informalidade tem crescido, até os dados do CAGED mostraram muito isso, que é um corte pesadíssimo de emprego com carteira assinada. E tem, inclusive, o trabalhador individual, a empresa individual, que acaba substituindo e burlando essas regras do mercado de trabalho. Como se poderia garantir o direito do trabalhador fazendo uma reforma que conseguisse conciliar esses conflitos? De fato, isso que o professor falou, né? Nós vivemos uma economia, um mercado de trabalho extremamente heterogêneo, né? Então, isso na Avenida Paulista, né, que é o coração financeiro pulsante do capitalismo brasileiro, você vai encontrar trabalhadores em situações as mais diversas, né? Você vai encontrar aquele que tem um altíssimo grau de proteção, que tem um emprego protegido com todas as garantias, e você vai encontrar trabalho escravo, né? Situações de trabalhadores em situação análoga à escravidão, como foi já constatado aqui pelo Ministério do Trabalho em várias obras de construção civil aqui na Avenida, né? Então, essa heterogeneidade é que torna muito difícil, né, como eu te falei antes, né, uma coisa é você pensar na flex security nos países nórdicos, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. São países de um grau de estabilidade, né, de um grau de proteção social do momento em que a pessoa nasce ao momento que ela morre. Né? Então, é muito fácil, às vezes, nos momentos em que a economia não está indo muito bem, você chegar para essa sociedade e falar, olha, vamos fazer um pacto aqui por, sei lá, 4, 5 anos, vamos baixar a bola. E mesmo lá teve resistência. E mesmo assim, não é? 2008, 2009, exatamente. Agora, isso num país que tem essa tradição. Agora, num país que convive com um grau de desigualdade absurdo, quando você chega e fala em reforma, o que as pessoas vão pensar? Opa, vão mexer com direitos. Então, essa resistência não é porque a pessoa é cabeça oca, porque ela é limitada, porque ela não tem condição de racionar, porque os sindicatos são reacionários ou o que quer que seja. Eu acho que isso decorre desse nível de desigualdade e dessa instabilidade permanente que a sociedade brasileira e a classe trabalhadora é submetida. Eu acho que quando se pensa em reforma, deveríamos pensar primeiro nisso que o professor falou. Como primeiro tirar tantas pessoas da informalidade, como viabilizar a queda da rotatividade, né? E como viabilizar uma capacidade maior de intervenção dos sindicatos nas suas negociações. Mas mesmo que isso implique algum corte de direito, mesmo que a gente tenha a pergunta aqui da Paula Cavalcante, por exemplo, se eles podem mexer em férias e 13º. Olha, Paula, isso só pode mexer se houver uma mudança na lei. O Congresso Nacional, para fazer uma alteração desse tamanho, ele tem que alterar uma lei que vigora no país há 70 anos e outra que é a Constituição. Não é fácil fazer uma mudança constitucional, né? Uma alteração legislativa mais comum é mais fácil, digamos assim. Mas uma alteração constitucional, uma PEC, é um processo muito complicado no Congresso Nacional, né? Então, eu diria o seguinte, antes de pensar em flexibilizar, vamos pensar nesses 10 milhões de trabalhadores que estão sem a cobertura de garantias mínimas. E eu penso que a legislação sempre deve ser o piso.
né? Acima é o céu. Quem tiver mais poder de barganha consegue. O problema é quando o piso está muito alto, aí é difícil você ajustar dentro da ideia de uma criação de emprego. A gente não pode ignorar, por mais que o princípio seja da proteção, e não se nega essa é a tradição e é o foco da proteção trabalhista, é permitir que, em relação ao empregado e empregador, a parte mais fraca seja protegida. O que existe no Brasil, no entanto, é uma legislação que não permite se adaptar a essas diferenças que são claras. Desde um autoempregado, que tem toda a empregabilidade, um bom salário, tem as mesmas proteções daquele sujeito que ganha um salário mínimo e não tem nenhuma empregabilidade. Então, talvez uma legislação mais protetiva para um nível salarial ou de empregabilidade menor, deixando mais liberdade para negociação para pessoas com mais empregabilidade. Nós temos hoje uma geração que chega ao mercado de trabalho que é completamente nova, desde que bem capacitada. E aí também chega num outro problema, que é a educação e a capacitação do nosso trabalhador. E a concorrência com o mercado externo é difícil, porque às vezes a mão de obra não é qualificada. Então o problema é muito grande, né? Não é fácil resolver. Mas a legislação tão rigorosa, tão engessada como nós temos, não facilita um processo de crescimento econômico e investimento. Porque há um dado importante, que o número de conflitos trabalhistas no Brasil é o maior do mundo. E na justiça do trabalho, que é a maior do mundo também, você tem um segundo custo da mão de obra. Então, o empregador contrata, quer pagar pouco, às vezes não cumpre o direito de legislação, porque sabe que depois vai ter que responder a um processo, uma legislação rigorosa, difícil de atender e com grande chance de ser condenado depois. Então, o próprio custo da produção ele não é mencionável, porque eu tenho sempre que pensar qual vai ser o passivo trabalhista, mesmo tentando fazer certo, às vezes você acaba gerando passivo trabalhista. E essa insegurança por uma lei que não é muito segura na sua aplicação, porque ela é muito minuciosa, às vezes eu quero negociar algo, mas o que eu negociei, depois o tribunal vai e afasta. Isso gera um custo de produção que não é bom para a economia e também acaba gerando restrição, e aí a pessoa prefere contratar um PJ, porque já vai ter risco mesmo. Então a nossa ideia é não tirar a proteção mínima, mas é criar uma legislação que se adeque a essa necessidade nova de uma relação de trabalho diferente do que era nos anos 40. Agora a gente vê que em muitas áreas parte-se muito por essa ideia do PJ, que cria uma fragilidade, uma vulnerabilidade dos dois lados, que o trabalhador ele fica sem direitos, agora no caso dele sair em demissão, aí a empresa que fica vulnerável. O PJ, hoje em dia, né, as empresas, por exemplo, na área aí de energia elétrica, grandes empresas de engenharia, né, elas usam muito o PJ, que às vezes é até mesmo aquele trabalhador que ficou muitos anos na empresa, até se aposentou pela empresa e quer voltar como um consultor. Ou seja, tem essa modalidade de PJ, é um PJ, digamos, de primeiríssima classe. Né? Ganha bem. É aquele trabalhador que é ultra especializado, inclusive que pode já ter se aposentado, que quer continuar trabalhando num outro ritmo, numa outra rotina. Né? Então, isso é um PJ, um tipo de PJ, mas eu diria que essas são situações excepcionais. Né? O que se usa, na maioria das vezes, que a gente constata, é o uso fraudulento do PJ, porque o trabalhador, na verdade, ele tem um vínculo com aquela empresa. Né? Ele não presta um serviço episódico, temporário, ou ele presta para várias empresas, ele presta serviços constantes, permanentes para uma mesma empresa sob a figura de PJ. Aí nós estamos diante, aí o professor é expert no assunto, eu sou economista, não sou advogada, mas vários casos desses acabam passando pela mão da gente que lida aí com a assessoria de PJs que não são PJs, são trabalhadores com vínculo. Então eu me pergunto, por que a empresa preferiu inclusive arriscar a incorrer num passivo trabalhista, né, do que fazer uma contratação padrão normal, mesmo que às vezes se implique um salário mais baixo ou, enfim, ou aparentemente um custo maior. Então, o que é maior, o custo presente ou o custo futuro? Né? Aí, qual que é a relação custo-benefício entre você cumprir a legislação à risca e incorrer num risco X, ou você não cumprir e incorrer num risco exponencialmente maior? Então, eu penso que é sempre, como eu disse, na dúvida não ultrapasse. Né? Professor? Olha, essa questão é muito complexa, porque não só a gente tem que entender por que se contrata tanto não empregado, né, com outras modalidades que tentariam fazer uma questão fraudulenta. A percepção que a gente tem do mercado é que as empresas não fazem isso porque elas querem descumprir a lei.
elas jogam um pouco de risco, porque geralmente um percentual muito alto dos contratos geram reclamação futura. Há alguns segmentos que têm aí uma certa dificuldade de empregabilidade, se você entrar com a ação, que as pessoas têm mais resistência. Mas se não, o número de ações no Brasil é muito grande. E o que me parece também um grande fator de aceitar o risco de não cumprir a lei, primeiro que você tem uma questão de custo, né? A primeira conta vai ser mais barato agora e depois no futuro eu vejo como é que fica. A outra conta muitas vezes a empresa tenta cumprir a lei e a lei é tão rigorosa e tão minuciosa e às vezes as negociações que são feitas não são aceitas pelo tribunal, que tem um cunho protetor, que é natural, mas que às vezes é exacerbado, porque a lei leva a essa interpretação, que mesmo tentando cumprir a lei, eu vou ter um passivo. Bom, se eu já vou ter um passivo cumprindo a lei, então eu não cumpro e tenho o mesmo passivo. Isso gera um círculo pernicioso, porque isso depois gera passivo alto, custo futuro, a roda não fecha. Né? Então, o que nos parece é difícil uma reforma nesse sentido, não há dúvida, precisa de uma emenda constitucional, precisa mexer com direitos que são considerados básicos, que portanto há uma resistência, né? Há uma desigualdade muito grande, como foi muito bem colocado. Então, é por isso que a gente acha que, com maior ou menor nível de profundidade, precisa-se melhorar a nossa legislação. Talvez garantindo direitos parecidos que nós temos hoje para empregados com salários mais baixos, dando maior liberdade de negociação para empregados com maior renda, mudando a relação sindical e dando mais liberdade sindical para que a gente fuja de um modelo em que tem quase 18 mil sindicatos e que tem poucos que são representativos. Enfim, o desafio é grande, mas a gente não enfrentar esse problema, nós continuaremos com um problema que é enorme. Né? Se vamos conseguir resolver, eu não sei, mas temos que pelo menos enfrentar e tentar alguma mudança que melhore o que nós temos hoje. O Isaías Pimenta, eu acho que resume bem até uma questão que a Regina tinha colocado há pouco, que é a desconfiança do brasileiro. Diz aqui, nos governos brasileiros não existem reformas trabalhistas, previdência, tributário, o que existe é apenas corte de direitos dos trabalhadores. Então é isso, agora a gente está chegando quase ao fim, eu queria saber o que poderia ser feito em termos de reforma trabalhista, de uma mudança de legislação que de fato produzisse alguma eficácia nesse dinamismo de geração de contratações, ou a gente deve apostar só no crescimento econômico. Nós chegamos a uma situação de quase pleno emprego, pouco tempo atrás, antes dessa reversão econômica, né? Minha cabeça de planilha não me deixa pensar fora dela, né? Eu acho que de fato, o determinante é a geração de empregos. E, claro, o crescimento econômico para a geração de empregos. É óbvio que qualquer economia precisa de regras estáveis e duradouras, né? Seja em que campo for. Né? Nenhum país que fica mudando de lei ao sabor do vento é um país confiável. Né? Constituições têm que durar. A Constituição dos Estados Unidos é secular, né? Então, constituições, regras, falar, a CLT tem 70 anos, que ótimo, né? Óbvio, ninguém está dizendo que ela é imexível, até porque não é. Ela foi mexida, é alterada, os tribunais, as súmulas, a jurisprudência estão o tempo inteiro dialogando com uma lei de 70 anos, né? Mas o ideal é que leis durem muito tempo. Agora, eu digo, se não retomarmos princípios elementares, né, que permitam a retomada do crescimento econômico, ou seja, se não tivermos uma taxa de juros civilizada, não melhorarmos as condições de crédito da economia, não tivermos uma estrutura tributária, né, que não penalize os assalariados, não penalize a produção, né? Então, sem fazer reforma tributária, sem mexer na taxa de juros, sem mexer nas condições de financiamento na economia, nós vamos viver de saltos de galinha, né? O famoso voo de galinha. Cresce um tiquinho, cai lá na frente. Cresce um tiquinho, cai lá na frente. Então, acho que o que nós precisamos é de mudanças na política macroeconômica, né, que conduzam, de fato, né, o país a uma condição propícia à retomada dos investimentos privados e públicos, porque seria muita inocência nossa achar que podemos prescindir do papel do Estado na economia. Nós ainda somos uma economia subdesenvolvida, né? Não somos uma grande potência econômica, somos uma economia que ainda depende muito do investimento do Estado, especialmente nas áreas sociais. E a sua avaliação em relação a esse assunto, o que poderia ser feito para se reorganizar
sistema trabalhista no Brasil? Olha, porque se fala muito na reforma, eu queria até lembrar que a indústria tem cobrado muito essa questão da terceirização, achando que seria uma forma de reduzir custos, de viabilizar a geração maior de empregos, né? Então, que pontos poderiam ser abordados numa reforma? olha, é muito difícil ser tão taxativo para dizer isso que tem que mudar aquilo, porque isso passa por um processo negocial e se as partes que estão depois contratando não aceitarem, não vai resolver muito. Mas, fundamentalmente, eu acho que não se faz uma reforma trabalhista no Brasil sem mudar a organização sindical brasileira. O sindicato brasileiro ele tem origem nos anos 40, numa legislação copiada da Itália de 27 do governo Mussolini. É um sindicato que, naquele contexto, era um sindicato que era uma extensão do próprio Estado. Só existia se o Estado autorizasse. E o objetivo dele era evitar o conflito, era ser o pelego entre o Estado e a categoria. O Brasil nem tinha industrialização, já tinha sindicato organizado por lei. E isso não mudou nem em 88, nem nas reformas seguintes. E hoje nós temos no Brasil quase 18 mil sindicatos e muito pouca participação efetiva dos trabalhadores na negociação. O trabalhador se garante com a lei, por isso a lei é tão minuciosa, porque é ela que dá, e o sindicato fica discutindo, na prática, o reajuste salarial, o quanto aumenta a cesta básica, mas ele não adapta a necessidade daquela indústria, daquele setor, a uma negociação efetiva. Então, o representante do trabalhador hoje, ele não é representativo. Deveria primeiro uma reforma por aí. A partir de uma reforma sindical que desse mais capacidade de negociar com representatividade, talvez pudéssemos pensar numa legislação mínima, protegendo principalmente aqueles de menor capacidade de emprego, ou seja, com menor renda, e permitindo uma maior negociação nos cargos de maior custo, de maior empregabilidade, que tem geralmente salários maiores. Sim. Eu enxergo um caminho por aqui, mas assim, não consigo dizer exatamente em que contexto nós vamos conseguir. Mas sem uma reforma sindical, na minha cabeça, nós não chegaremos a lugar nenhum. Regina, eu percebi que você estava falando desse assunto, então só para a gente fechar, o que você pensa a respeito dessa reforma sindical que ele propõe? Eu vou nessa linha. Eu acho que, de fato, é uma estrutura sindical que ela dialoga com um país que estava começando a se industrializar, né? Um país que ainda era um país eminentemente agrário, né? E com uma concepção muito paternalista, né? Que o sindicato deveria ser digamos, uma correia de transmissão do Estado, né? Isso mudou completamente. Eu acho que mudou, a realidade mudou. E vivemos no país um período em que os sindicatos de vanguarda, né, os que organizam os setores mais fortes, né, do ponto de vista da barganha coletiva, eles foram às ruas dizendo, não queremos esse modelo, né, e continuam dizendo, né, queremos negociar por ramo, queremos negociações, queremos um outro modelo de organização sindical. Então, eu acho que esse seria um bom começo. Eu acho que aí haveria um bom campo para a gente criar bom consenso. Eu acho que não é um bom ponto de partida você dizer para esse trabalhador que já está sofrendo tanto com o desemprego, com a rotatividade, né? Hoje mesmo acabei de fazer a pesquisa aí de emprego e desemprego na categoria bancária, estão sendo demitidos trabalhadores com mais de 50 anos, né? E com mais de 5, até trabalhadores com mais de 20 anos de casa. Então, isso é uma perversidade, né? Então, você olha para esse trabalhador e chega para ele e fala assim, olha, me dá seu 13º aí? Aí é judiar muito do trabalhador, né? Não é um bom começo. E nós vamos terminando por aqui, mas essa Economia em Foco, eu agradeço muito a participação de vocês e agradeço os nossos convidados. A Regina Camargo, que é economista do DIEESE, muito obrigada pela sua participação. E o professor da Faculdade de Direito da FAAP, o Carlos Eduardo Ambiel, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E você pode conferir todo o nosso debate, o Economia em Foco, no site da Jovem Pan Online e também Facebook Jovem Pan Online. Até a próxima sexta.